uma honra, né, você ter aceitado o convite, Ju, né? A nossa história é de longa data, né? Nós somos parceiras, né, na nossa área corporal, né? A Ju também fez as formações, ela é psicóloga, ela é psicoterapeuta, ela tem toda a formação também no Instituto Lumen, né, que é ligado aí à parte da parte da terapia corporal. Ela tem o mestrado dela é em luto, né? Então a gente foi convidada, né? Esse momento a gente tem falado tanto de luto, de morte, de perdas, e a gente quis poder trazer, né? Esse objetivo de hoje é para poder desmistificar também e poder contar, saber um pouco mais sobre a questão do luto, né? Para quem eu não conheço, né? E para quem não me conhece, né? Eu sou Karina Berardi, sou psicoterapeuta também, estou nessa caminhada aí há mais de 20 anos, atendo atendimentos clínicos, né, no consultório e também na parte de humanização das empresas. E iniciei esse projeto de lives, eu acho que não falei ainda nenhuma das outras, tem algumas pessoas que estão me acompanhando desde o início, né, a Carla, tem várias pessoas aí que tem me acompanhando e a Andrea, que está em todas também, gratidão aí por isso. E foi mesmo, até a gente estava conversando, a Ju e eu, que foi para a gente poder levar, né? Cada semana eu tenho trazido um tema para que a gente possa aprender um pouco mais. Eu aprendo um pouco mais, eu estudo algumas coisas que eu ainda não sei, né? E a gente se aprofunda e sempre temas que fazem sentido na minha vida, né? E falando um pouquinho de luto, né, é um tema que para mim não é muito fácil, né? E quando se fala em luto, a gente logo pensa que é algo ligado a perdas, né, de entes queridos ou de amigo. E na verdade, essa questão de perdas na minha história não foram tão presentes de entes, mas sim de situações, né? De eventos, né? De corpos, mudanças de relacionamento, mudanças profissionais. E esse ponto a gente também entende como luto, né? A Ju, ela é especialista nisso, ela vai contar pra gente, né? Até porque como a gente teve essa ideia do tema, né? Que é instigante, né? Como assim o luto é o preço do amor, né? Por que a gente trouxe esse tema? Falando um pouquinho dessa questão dos infinitos, né? Da finitude. E eu acredito que a Ju possa contar pra gente um pouquinho da onde vem tudo isso, né? Da onde vem essa história do luto. E se apresentar, contar um pouquinho da história dela. Tem muita gente querida ainda falando oi pra gente aí, nos prestigiando, Ju. Que Conta, delícia! conta um pouquinho da sua história e até como você chegou no luto, né? Assim, É, o interesse pelo luto. acho que a gente tá em casa, né? Com esse tanto de gente conhecida, assim, gostoso poder conversar junto e poder trazer, acho que um tema que para mim é muito caro, como eu acho que para você também, né, Cá? Como você foi Sim. falando, que é algo que faz sentido na sua vida. Uhum. Eu acho que eu já me aproximei da psicologia um tanto com esse tema, né? Quando eu fui prestar a faculdade, quando eu decidi que eu queria fazer psicologia, eu acho que isso já estava muito dentro de mim. E porque eu me sentia desamparada, porque eu me sentia muito despreparada para lidar com isso, eu tinha muito medo e eu acho que eu quis me aproximar por conta do medo mesmo que eu tinha, sabe, em relação ao tema. Não podia passar na frente de cemitério, não Uhum. podia, né, não conseguia ir em velório, essas coisas que acho que muitas pessoas passam, né? E aí, quando eu estava na faculdade, eu conheci a minha orientadora, que é a Érica Arantes, e ela trabalhava com o tema, ela trabalhava no hospital, e ela começou a falar sobre a morte, sobre o morrer, né, de uma forma tão linda, que daí aquilo para mim se ressignificou. Então aquilo que eu tinha muito medo, na verdade eu tinha muita vontade de estar perto, muita vontade Uhum. de estar junto, né? E aí eu fui, inclusive eu fui trabalhar no hospital, no mesmo lugar onde ela trabalhava, que é no transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas daqui de Ribeirão, né? E,
E aí eu fui entendendo, assim, qual que era o meu papel, né? Também dentro da equipe, dentro desse tema, assim, porque eu acho que eu achava que eu podia ajudar as pessoas a viver melhor. Uhum. Ou então que eu podia ajudá-las a morrer melhor, né? Foi muito essa, assim, essa minha trajetória, assim, com o tema. Foi aí que te levou para. É, Foi interessante porque a hora que você falou, me fez conectar aqui com a minha dificuldade, né? Porque para mim também era muito difícil. Eu acho que acho não, eu fui em 2 enterros na minha vida, por dificuldade mesmo. E porque quando eu era pequena, eu assistia algumas pessoas próximas com crises muito fortes em velórios, né? E sempre com uma força trazendo aí uma coisa assim, ai, eu vou morrer junto, né? Com falas dessa natureza. E dessa forma foi reverberando dentro de mim também um pouco do medo, né? E um pouco até da resistência com todo esse tema, né? Que, inclusive, talvez você tenha sido a pessoa que fez eu me apaixonar por esse tema, né? Porque a gente, de alguma forma, pensou em desmistificar o que é luto. Os lutos que eu já tinha vivido são lutos diferentes dos lutos que hoje a gente tem escutado muito, né? Por conta da pandemia. E a gente foi entender que luto é muito diferente, né? Luto é uma passagem, uma travessia, né? O luto é uma forma da gente poder se reorganizar de algo que a gente viveu, né? Na verdade, ele faz a gente estar no jogo da vida de novo. Então, isso para mim ficou muito lindo e muito claro, a beleza de tudo isso, né? A beleza da morte e da vida estar junto, né? E falando um pouco de beleza da vida e da morte, né? Quando a gente se aproxima desse momento que a gente está vivendo, Ju, como que você tem visto essa questão, né, da morte, né, de como a gente se aproxima de um fim, né? Como tem sido isso? Conta um pouco pra gente. a gente estava falando do medo, né, Ká? Acho que é o começo, né? A gente tem medo de falar sobre o tema. Parece que assim, falar que sobre morte é assim, é como se a gente tivesse um imã que fosse atrair tudo de ruim que pudesse acontecer, né? Então, e a gente tem muito medo de morrer, né? Ou medo de que as pessoas morram. E por que que a gente tem esse medo, né? Por vários motivos, acho que por vários. Tem muitos medos, né? A gente pode pensar assim que a morte de alguém é, é muito confundida às vezes como abandono. Eu já ouvi muito isso, eu não sei se você já ouviu, mas quando alguém morre, fala assim, ele me abandonou, né? Me deixou. E esse é um dos nossos grandes temores da vida, não é? A gente, de pequenininho, a gente precisa de que alguém tome conta da gente. Se a gente ficar abandonado, a gente realmente morre. Então, morrer lembra muito ser abandonado, né? Tenho muito medo também, acho que, por exemplo, nesse momento, o futuro é incerto. A gente não sabe o que está acontecendo, né? O que vai acontecer. E a gente, se a gente liga, né, nos noticiários, se a gente lê alguma coisa, é assim, o tanto de mortes que teve naquele dia. Então, parece que assim, aquela defesa que a gente tinha, assim, né, meio de fechar um pouco os olhos, ou então de tapar o sol com a peneira, não tá mais surtindo tanto efeito, né? A gente tá realmente muito próximo das mortes. E a gente tá entrando em contato com os nossos medos, né? Então, medo disso que eu falei, da morte de alguém querido, ou então medo de não conseguir concretizar as coisas que a gente gostaria de realizar na vida, não é? Sim. Eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, eu não quero morrer agora, né? Eu quero poder viver meus sonhos, viver meus projetos, né? Tem gente que pensa assim, né? Tem medo de ficar inconsciente, né? Quando morrer. Tem gente que já prefere, assim, até ficar inconsciente e não ver nada do que vai Sim. acontecer. Então, são muitos medos que a gente pode ter, né? Acho que até nesse momento eu convido as pessoas a pensarem quais são os medos que elas têm diante da morte. Tanto da morte do outro quanto da morte de si mesmo, né? Por que que isso fica tão difícil? E quem quiser pode até compartilhar com a gente escrevendo, porque é uma forma também
da gente expressar. A gente criou exatamente esse espaço hoje, essa noite, para que a gente possa falar dessas angústias e desses medos que vêm rondando a gente relacionado ao que a gente está vivendo. E quando a Ju fala, né, dos nossos medos da morte, nós ocidentais, acho que nós não fomos preparados para a morte, né? Nós viemos muito com uma questão de uma coisa pesada, triste, angustiada, de desamparo mesmo. Já os orientais, eles criaram rituais felizes para essa entrega, né? Para essa passagem. Então, para a gente que é daqui, né, a nossa cultura faz com que a gente também fique sem chão, né, para a morte do outro, né? Traz a gente e eu acompanhei alguns pacientes no consultório que realmente ficaram desfragmentados com algumas perdas, né? E a gente precisa, né, nós como terapeuta, né, Ju, a gente ir construindo esse novo corpo que se desconstruiu por conta dessas perdas, né? Não tem uma receita, mas tem um trabalho, e um trabalho muito importante nosso, da gente poder dar novos significados, porque uma engrenagem parou, não significa que a vida parou, né? O curto-circuito acabou, às vezes alguma situação ou alguém nos foi arrancada da vida, daquele momento da nossa vida, né? Porém, a vida continua de alguma forma. É fácil falar? Não é fácil falar e nem muito menos viver a situação, né? E eu acho que é tão importante a gente falar um pouco dessa questão de tudo que se passa, Ju, dos sentimentos que quando a gente está vivendo uma situação como essa, de perdas, de mortes, de luto, como é que a gente se sente, né? Porque eu acredito que todo mundo, de alguma forma, já se sentiu, né? Igual você convidou a gente a falar um pouquinho desses medos, né? O medo pode ser que seja um medo, inclusive, da solidão, né? De nunca mais poder viver situações, né? A Andrea está falando aqui que, apesar de ter uma fé e acreditar que a vida é eterna, para ela, a ausência da pessoa que é o difícil. E meu medo nessa pandemia é não poder se despedir. A gente está sendo privado desse ritual nessa pandemia, né, Ju? Acho que isso é uma questão, né, Ju? Sim, é verdade. Por conta da pandemia, né, principalmente por conta da doença, a gente não está podendo realmente se despedir. Eu tive uma experiência esses dias, né, que eu tive uma perda na minha família, mas não foi pelo Covid, então foi possível, assim, fazer um velório de 2 horas dentro da funerária, né, e que podiam ter um tanto de pessoas por vez para poder se despedir. Mas acho que isso ainda é muito privilégio, assim, nesse momento, né? Porque as pessoas que morrem pela doença, pelo Covid, tá sendo feito velórios de 15 minutos e com caixão lacrado, né? Então as pessoas não conseguem ter. E assim, pensando em rituais de despedida, você falou até, né, que a nossa cultura, a gente é muito diferente da cultura oriental. Então a nossa cultura, ela tenta disfarçar um pouco a morte, né? Se coloca num caixão. Antigamente, até aqui no Brasil mesmo, não era assim que funcionava, né? As pessoas eram veladas em casa, muitas vezes na mesa da sala de jantar, né? Mas as coisas foram se modificando, então as coisas foram passando muito de casa para o hospital, foi ficando uma coisa muito asséptica, né? Então, assim, eu tenho medo, as pessoas começaram a ter medo, então se eu tenho medo é melhor deixar distante. Então, a asepsia, assim, que é, né, com medo de contágio, que é tanto físico, mas que a gente entende que é um contágio emocional mesmo, né? As pessoas começaram, na verdade, a se vestir de preto como uma forma de tentar enganar a morte. É por isso que preto hoje é considerada uma cor do luto, né? Isso tudo tem a ver com disfarce. Então, assim, os rituais, eles foram se tornando importantes, né, na nossa vida, porque a gente consegue realmente fazer uma certa despedida, a gente consegue simbolizar um pouco aquele momento. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é mais importante ainda do que isso, porque muitas pessoas, quando vão a velórios, não fazem esse tipo de despedida, né? Não tem esse tipo de ato. Mas a gente não poder ter isso agora nos faz lembrar de outras coisas. Nos faz lembrar, muitas vezes, de que a gente não viveu como a gente gostaria. Que a gente não fez coisas que a gente gostaria.
que a gente não valorizou aquilo que a gente poderia ter valorizado, ou até deveria ter valorizado. Faz todo sentido, né? Na semana passada, eu trabalhei numa das empresas que eu presto assessoria, nós trabalhamos como eles estão como eles estão se vendo no passado, no presente, no futuro, né? Quantos por cento e como eles estão se sentindo nesse momento. E ficou evidente que tem uma nostalgia do que foi, do que já foi, tem uma preocupação, né, do hoje, do presente, mas tem muito mais uma expectativa do que não vai poder fazer ou do que não sabe, do que é desconhecido, e criando uma ansiedade de uma forma que nos antecipa situações do que a gente nem sabe do que vai acontecer, né? Então, quando você fala que isso é muito importante, se a gente não olha para o que está acontecendo, a gente se perde do restante e fica nessa do que já foi, né? E já foi. Podemos fazer diferente? O que nós temos é agora. Nós temos esse momento que a gente está vivendo aqui, que é essa oportunidade de estar agora nesse presente. Só que as coisas têm sido muito rápidas. E se a gente não consegue, de alguma forma, entrar em contato, por mais difícil que seja, a gente está tendo a oportunidade, tendo um chamado para poder se sentir, né, Ju? Então, quando você traz esse sentimento do que a gente não pôde fazer, a gente traz também esse sentimento de luto, do que a gente perdeu ou do que a gente ainda vai perder, né? E eu sei que você tem um estudo interessante sobre o luto antecipatório, né? Talvez desse sofrimento que se antecede, eu não sei. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Que é justamente isso que você já começou a falar mesmo, né, Cá? O luto antecipatório. Ele começou a ser estudado, né, e falado no sentido assim das pessoas que recebiam um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, né? Então que poderia ter um desfecho de morte mesmo. E começa assim já no momento do diagnóstico, no momento em que você começa a sentir os sintomas e procura médico para entender o que está acontecendo com você. E o que acontece? Quando você recebe esse diagnóstico, né, de que você tem uma doença potencialmente fatal, você já começa a ver como é que pode ser o futuro, né? Você já pode se projetar no futuro, né? E pensar no que pode acontecer e que pode acontecer o pior, né? Então, assim, a gente precisa, né? O Kahneman fala disso, que a gente projeta, né? A gente se projeta no futuro numa tentativa de deixar o futuro estável. E aí a gente pode ficar tranquilo agora no presente. Quando esse futuro é ameaçado, as pessoas podem perder o chão. E que eu acho que é isso que está acontecendo na pandemia, porque o futuro ficou muito incerto, né? Apesar de que a gente tenha algo assim na história, né, com a gripe espanhola, né, que aconteceu algo muito parecido, mas a gente não tem essa vivência, a gente está vivendo nesse momento, né, sobre essa situação. Então, não ter o futuro faz a gente pensar em coisas do passado, faz pensar nas coisas do presente mesmo e deixa o futuro muito ameaçador, né? E isso pode causar tanto uma ansiedade, né, muito grande, então que eu acho que foi isso que as pessoas começaram a sentir no começo da pandemia, né? Foram ficando muito ansiosos. E de certa forma a ansiedade acho que é muito boa, porque a ansiedade ajuda a gente a se preparar para as coisas. Então a gente foi também inventando formas, né, de viver, a gente foi se adaptando. Eu acho que isso tudo é um papel da ansiedade, inclusive. Mas tem uma parte que é muito negativa, que é no sentido de que a gente se despeça logo, sabe, do futuro. E aí a gente deprime muito, né? Então a gente já não consegue mais fazer as coisas, a gente não consegue viver o dia a dia, né? Pensando só em como que pode ser esse futuro. E falando nesses passo a passo que você está falando, eu vejo que tem a questão das fases também, né? Isso. Eu vi que teve uma pergunta aí, né? Teve, o Alguém Luiz perguntou fez. E aí sobre as fases do luto, o Luiz né? perguntou, e aí o gancho é para você contar um pouquinho aí de como são as fases do luto. A Clubber-Ross, que é uma das primeiras estudiosas, né, sobre o
luto, não é a primeira, mas é uma das primeiras. E é uma forma, na verdade, né, de ver o luto, ela fala em termos de fases, né? Tem outros Uhum. teóricos que trabalham de outras formas. Ela coloca nessas fases que ela foi observando dos pacientes nesse sentido, assim, né, pessoas que tinham recebido um diagnóstico de uma doença que era potencialmente fatal e que ela Uhum. via que acontecia com muitas pessoas essas mesmas coisas, né? Essas fases, eu acho que serve assim muito pra gente, para ajudar até a gente a lidar com o luto, né? De saber que tudo isso acontece, de que tudo isso é normal. E elas não acontecem muito em sequência, mas ela Uhum. foi colocando em sequência para a gente entender como que é o processo, né? Então, primeira fase, assim, a primeira coisa que o que acontece quando a gente tem uma notícia ruim, né? A Uhum. gente fica muitas vezes assim, a Em gente fica choque. chocado. Uhum. A gente não, como assim, né? O que está acontecendo? E esse como assim tem muito a ver também com a negação, porque é muito difícil de acreditar, né? Naquilo que a gente está ouvindo, naquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, no começo da pandemia, a gente começou a ver lá na China, a gente ficava, mas não vai chegar aqui no Brasil, não, isso. Vai ficar lá, Uhum. né? Ou então, quando chegou no Brasil, não, mas eu não vai acontecer comigo, não vou pegar, né? E a negação, ela é importante porque ela é um mecanismo importante porque ela dá tempo para a gente ir digerindo a informação. Uhum. Então, conforme a gente vai dando conta, a gente vai se aproximando daquilo, né? Por Uhum. exemplo, pessoas que recebem um diagnóstico, é muito comum as pessoas falarem, não, esse exame tá errado, melhor refazer. Ou então, não, eu vou consultar uma segunda opinião, porque eu acho que esse médico não tá muito certo disso, né? Porque não pode ser possível a gente viver uma coisa que é tão terrível, algo que ameaça a nossa existência, algo que ameaça todas as coisas que a gente gostaria de fazer, né? E isso é vivido tanto pela pessoa que recebe o diagnóstico, como as pessoas que vivem com ela, né? A família, os amigos. E nesse caso da pandemia, a gente está vivendo isso todo mundo junto, né? Cada um A meio que no toda seu hora. momento, Toda hora. e é toda hora. Uhum. Quando a gente consegue se aproximar um pouco mais, né, do que está acontecendo, e a gente começa a perceber aquelas coisas que a gente perdeu, dá raiva. Dá muita raiva, não é? Quando a gente precisou falar assim, não, como assim não vai mais para a escola? Como assim não vai mais trabalhar? Como assim eu tenho que Uhum. trabalhar no computador? Eu, né, psicóloga, imagina, terapeuta corporal, trabalhar online, onde já se viu isso? A relação ficou só aqui agora, né? Então a gente vai entrando nesse sentimento de raiva pelas perdas, né, que aconteceram. E da raiva, assim, acho que eu vejo que pode acontecer muitas coisas, né? A pessoa pode entrar num lugar, ficar num lugar de vítima, então começar a culpar a pessoa que começou com a pandemia, né? Pode culpar a política, pode culpar, sei lá, né? O vizinho, Uhum. e, e ficar numa postura de vítima, né? Só que quando a gente fica numa postura de vítima, a gente não consegue fazer nada, Uhum. não é? Sim. A gente fica A gente sem ter fica o que sem fazer. vitalidade. A Sem gente isso. vitalidade. E a gente O papel de vítima e de culpa nos tira força. isso, exatamente. E a gente não consegue fazer o que a gente precisa de fazer, né? Uhum. E a raiva também é importante de ser sentida. Acho que eu friso muito a raiva porque eu sei que ela é tida como um sentimento negativo. Uhum. Que é outra coisa que vem da nossa cultura, que a gente não pode sentir raiva, que raiva é errado, que raiva, né, é pecado, enfim, é algo que veio da gente Uhum. que a gente não consegue tirar. E na verdade, raiva move, né? Raiva é movimento, é vida. A raiva move e a raiva ela ajuda a gente a se organizar, ela ajuda a gente a se integrar. O Lowen fala isso, né? Ela é Uhum. um sentimento integrador. Então, também, se a gente não sente a raiva, a gente não consegue sentir a tristeza. Mas, enfim, vamos continuar no nosso caminho aqui, né? Da Mas raiva. a hora que você falou da raiva, me veio uma coisa quente, né? E a Uhum. raiva é quente. A raiva, ela traz, ela tem sangue, né? A gente fala assim, nossa, ele tá com sangue nos olhos, né? Ele tá com raiva, ele tá possesso. E que ainda existe uma possibilidade de ter uma viração,
né? De ter ainda um enfrentamento para tudo aquilo. Eu acho que isso, e o Lowen fala também, né, que a raiva, ela aquece. E ela aquece e ela traz a relação. Ela não é fria e hostil como o ódio, né? Então, a raiva, ela ainda alimenta a possibilidade de uma relação. Nem que essa relação seja com ela mesma, para poder ela se ter novamente diante daquela perda que ela teve, né? Porque ela se desfez, porque ela, com aquela perda, ela tinha uma ligação, né? Isso. Ela era constituída também pelo outro. Freud sempre falou sobre, né, sobre essa questão, que a gente é constituído quando a gente é visto, quando a gente é reconhecido, a gente existe através do outro. E aí o outro foi embora, o que acontece com a gente? Dá muita raiva, né? Porque é isso que ele nos traz. Isso, Kai. E é bom porque eu falei, né, de como a teoria surgiu, mas eu não falei que isso pode acontecer tanto antes como depois da morte mesmo de alguém. Ou então em qualquer luto, né, em qualquer perda que a gente vivencie. E uma coisa que o Lowen fala, que acho que é muito importante, que eu acho que ajuda, é que a raiva é um sentimento natural de quem está em dor. Então, se a gente não pode expressar raiva, a gente não consegue continuar no nosso processo, né? Para a elaboração do luto. Então, é muito importante de sentir a raiva. E aí, quando a gente sente a raiva, né? Mas vê que aquilo ainda não teve aquela perda, a gente assim, começou a sentir tudo isso, mas falou assim, não, isso não vai adiantar, isso não vai me curar, isso não vai fazer com que eu viva, né? Aí a gente tenta um mecanismo também que é mais infantil, né? Que a gente aprende na infância, que é a barganhar, que é tentar negociar, né? Então é uma coisa assim, ó. Então, se a gente manter um distanciamento social, né? Se a gente fizer tudo certinho, passar álcool gel e se Usar cuidar, máscara. usar máscara, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, né? A gente vê muito isso assim também, né? É um momento que as pessoas ficam ainda mais religiosas ou muito mais espirituais, porque é um momento que a barganha muitas vezes é feita com Deus, né? Então fala, olha, se você me conceder isso que eu preciso, né? Me conceder a vida, me conceder a saúde, eu faço alguma coisa, né? Eu E tem coloco um muita briga santo, eu também, rezo. né, Ju? Oi? Tem muita briga com Deus também, né? Tem essa briga Sim. também, né? Mas aí acontece geralmente na fase da raiva, que aí a pessoa pode se revoltar contra Deus, se revoltar contra as pessoas que estão perto, sabe? Se revoltar contra, principalmente, né, as pessoas que estão perto, equipe de saúde, e muitas vezes é voltado para Deus mesmo, né? Muitas pessoas deixam de procurar a religião nesse momento. Na barganha é um movimento seguinte, que as pessoas buscam muito mais a religião, buscam a espiritualidade, sabe? Nessa tentativa. Ela não é entendida como um mecanismo de defesa. Ou Não, ela é entendida? Não. 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 Mas é um mecanismo de força. Eu vejo que é De muito um mecanismo força. de força, de luta. Que as pessoas estão tentando lutar. Então, se eu tô barganhando, é porque eu quero continuar vivo, é porque eu quero ficar bem. Então, é um Que mecanismo é a de força da luta. vida. Isso, exatamente. Então, também é Elas não, importante então esse elas não processo. desistiram ainda nesse momento ainda. Elas não Exatamente. ainda não foram para um colapso ainda. Tá. Isso. O colapso pode vir no momento seguinte, porque daí ela já negou que aquilo existia, ela já ficou com raiva por ter acontecido isso, por ter perdido a saúde ou por ter perdido alguém. Ela já tentou barganhar, e aí ela viu que isso tudo não funcionou, aí é o momento que ela pode deprimir. E a depressão, não no sentido patológico mesmo, não no sentido de uma doença, mas num sentido reativo. Então, assim, é normal ficar triste. Porque pensa, todas as coisas que nós fomos perdendo, né? Nesse momento, por exemplo, da pandemia, as perdas estão se perdurando. A gente achou que ia ficar em casa 15 dias, depois a gente achou que ia ficar em casa um mês. A gente já está em casa faz 3 meses e a gente ainda não tem Não tem um perspectiva. vislumbre, uma perspectiva de quando que a gente vai voltar,
né? Uhum. Então eu tenho percebido isso assim nas pessoas. As pessoas estão ficando mais tristes, sabe? Estão ficando Uhum. mais sem energia, que daí a depressão muitas vezes traz isso, né? É um cair em si, né? Eu falo assim, tá acontecendo, né? Tá acontecendo tudo isso. E não Tô tem. perdendo, essas coisas todas estão perdidas, né? Eu acho que E acontece muito também quando hoje eu acho que quase muitas pessoas receberam a notícia que algumas instituições como a USP só volta à aula pessoalmente em 2021, né? E uhum, aí na hora eu fiquei pensando, falei, nossa, e o sonho de um monte de pessoas? Claro que a gente tem que pensar na saúde, no bem-estar, mas eu fiquei pensando nas sensações de frustração, né, que aconteceu de forma geral, que eu acho que vem muito mesmo com isso que você está falando, né, dessa questão do que a gente coloca de expectativa e agora sem perspectiva nenhuma se desfaz, né, se desfragmenta novamente. A gente se preparou, o caos se instalou, a gente se organizou. Aí a gente se desorganiza, aí organiza, né? Acho que a gente está nessa pulsação a todo momento de perdas e ganhos, e de alguma forma mais perdas estão acontecendo do que ganhos para algumas pessoas, né? Não estão uhum, conseguindo enxergar o outro lado também. isso. Mas é um momento também, como a Melanie Klein fala, né, da posição depressiva, que tem a ver com isso também, que Uhum, é aquilo quando a gente compreende, né, as coisas, a gente se dá conta daquilo que a gente está vivenciando e a gente uhum, fica triste mesmo por isso, né? E a uhum, gente precisa vivenciar toda essa dor, a gente precisa chorar, a gente uhum. precisa muito chorar, né? O Lowen até falava que a gente tinha que chorar todos os dias, né, Para estar vivo, né? para estar E vivo. e você me falou de algo agora que me fez lembrar uma sessão terapêutica que eu tive com uma paciente e em que ela usou a palavra luto, né? Ela esperava, ela imaginava dessa pandemia, desses 3 meses de uma forma e foi muito surpreendente, foi muito bom. E uma pessoa da família dela teve que voltar a trabalhar agora essa semana e ela estava desfalecida. E ela disse que a sensação era igual de um luto, que era como se tivesse entrado um vazio, um buraco, onde ela não saberia colocar nem palavras para dizer, né? E aí a gente foi elaborando durante a sessão, ela podendo chorar, né? Porque eu vejo muito que essa construção do luto, Ju, da relação do terapeuta com o luto, desse colo, né? Esse colo que muitas vezes a pessoa não quer, mas precisa, porque ela tá de alguma forma resistente, né? Ela tá tão dolorida, tá tão machucada, tão fragmentada, com o coração partido, que ela de alguma forma também não se tem o privilégio de ter o colo, mas é um colo, né? Mesmo à distância, foi muito interessante, porque a gente fez um trabalho corporal para ela poder sentir os próprios pés, né? Sentir a própria força, sentir. Primeiro ela sentiu a dor, ela chorou, foi sentindo as sensações no corpo, foi falando, e ela falou a palavra luto, e eu achei muito interessante isso, né? E aí agora eu leio o que o André fala, né? Que para estarmos vivos precisamos chorar. E aí foi que ela chorou essa dor, do que ela não Uhum. imaginou tanto que ia ser bom e que acabou, né? E que acabou e deixou um buraco. Ela ficou sem chão. E aconteceu algo fantástico, porque criança é demais, né? Criança elabora o luto de uma forma deliciosa, e nós duas atendemos criança, né? O pé dela, ela não pisava no chão. Não pisava, e ela ficava com muita dor. E aí esse ente querido começou a fazer uma massagem no pé, para o pé voltar, fez uma mágica e o pé voltou. E aí, na hora, me veio uma situação assim: como é difícil a realidade, né? Como é difícil pôr os pés no chão quando os pés não se tocam o chão mais, porque abriu um buraco, né? E falou. Exato. E aí ela chorou bastante, foi elaborando, e enfim, né? Contei um pouco disso para falar que o luto não necessariamente foi. Ela não perdeu alguém, ela perdeu uma situação que ela não imaginava o tanto que ia ser boa essa situação na vida dela, né? Isso. E aí, justamente isso, cara, né? Eu vou passar daí isso pro estágio seguinte,
para depois, né? Mas só queria lembrar que o Lowen fala que a tristeza é algo vivo, né? Ela é carregada de energia. Uhum. Então, não é uma coisa só que mingua, né? Isso daí tem mais a ver com a depressão mesmo. Na depressão, né, que tem o colapso, até que Uhum. o Kahneman fala, né, que a pessoa vai ficando O corpo, né? nessa postura, que aí sim vai perdendo energia. A tristeza não. Então, a tristeza é muito necessária, né? Uhum. E aí, depois disso, pode vir uma aceitação, né? Então eu falo, estou vivendo realmente isso. Agora eu já sei o que eu posso fazer para ficar melhor, né? Para conviver nessa situação. Que tem a ver Uhum. com isso que a gente está fazendo agora, né? Fazendo Uhum. live, trabalhando É. de casa. E É aí, se reinventar, né? É é, construir uma nova forma de viver sem aquela isso. situação. Ju, tem uma O, pergunta que está bem interessante aqui, só para você complementar, que eu acho que está dentro do tema, que a Milena uhum, está fazendo. Quais são os sinais de alerta para a procura de um profissional? tá. Eu vi que teve uma outra pergunta que talvez dê para juntar com essa também. Do Do luto, quando é luto. considerado patológico. É o Isso. Emerson, isso. O David Kessler, que conviveu com a Elizabeth Kubler-Ross, ele pediu para licença para a família dela até para acrescentar mais um estágio, né? Que seria Uhum. um estágio de ressignificação, de dar um significado para isso. Então, quando a gente pode dar um significado, é, a gente a gente pode viver de uma outra forma. Então a gente pode entender, por exemplo, eu acho que você viu isso também, pelo que a gente conversou, que muitas pessoas estão vendo muito a sua forma de viver, né? Uhum. Então esse contato próximo com a morte faz a gente olhar para a vida. E é por isso que eu gosto muito desse tema, é por isso que eu me sinto muito viva, eu tô me sentindo muito viva nesse momento, com muita energia. Porque eu acho que a gente está falando sobre a vida, como a gente vive, como a gente gostaria de viver mesmo, né? Então ele coloca essa questão também de dar um significado para tudo isso que a gente vive, né? Em Uhum. relação ao luto. E aí a gente pode falar do luto de uma outra perspectiva, né? Existe uma teoria que se chama modelo dual do luto, que eu acho que é muito legal também para a gente poder falar sobre o luto e que tem a ver com essas perguntas, por isso que eu tô entrando nisso, né? O modelo dual é como se tivesse, é como se fosse duas polaridades, né? Então, de um Uhum. lado, a gente tem as perdas e do outro lado a gente tem um restabelecimento, uma reconstrução, né? Então, a gente fica, o saudável e o bom e o Uhum. desejado é que a gente fica oscilando. Então, que a gente vai para as perdas e depois a gente vai pensando numa reconstrução. E aí vai sentindo e vai pensando em todas aquelas coisas que se foram, na pessoa que a gente perdeu, naquela situação, naquele Uhum. trabalho, naquele bichinho de estimação, daquela escola que a gente teve que mudar de ano porque a gente ficou mais velho e teve que ir para outra escola, e para todas as outras coisas que a gente vai reconstruindo, né? Uhum. Aconteceu muito isso comigo quando eu saí do hospital, quando eu decidi pedir demissão, quando eu, né, exonerei do hospital, na verdade. Porque eu não queria sair daquele lugar, mas eu tava vendo que eu não podia mais ficar, né, naquele lugar. E aí a minha supervisora, numa lindeza que ela teve, ela falou assim pra mim, Ju, você tá renunciando a um amor, né? Uhum. E era um lugar que eu amava de estar, era um lugar que eu amava as pessoas, era um trabalho que eu amava de fazer. Então eu ficava sentindo todas essas coisas que eu tô falando que eu fui perdendo, mas eu Uhum. também fui me reconstruindo de uma outra forma, né? Então eu Uhum. comecei a fazer grupo de estudos sobre esse tema, eu comecei a cuidar um pouco mais de pessoas que trabalhavam com esse tema. Então, Uhum. como a gente vai se construindo? Então a gente vai oscilando entre um lugar e outro. E que isso é um movimento, né? E que isso Uhum. é a pulsação, que isso é vida. Então, quando uma pessoa faz isso, é desejável, é natural. Então,
não é o momento de procurar ajuda quando as pessoas estão assim. Precisa de Uhum. ter paciência para poder viver Uhum. tudo isso. Precisa de ter espaço para viver tudo isso. E por isso que eu acho que é. Travou aqui para mim, mas acho que Não, tá tudo não, certo, você né? tá tudo bem aqui. Uhum. Então, por isso que é importante até da gente poder falar sobre isso, para que quando a gente também esteja perto de alguém que esteja vivendo luto, para que a gente permita que ela viva tudo isso, né? Sim. Mas a gente tem muita dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, então fica muito difícil muitas vezes de lidar com o sentimento do outro também, né? Foi muito. Você está falando isso e aconteceu hoje uma situação. Eu estava num grupo, faço parte de um outro grupo, e aí uma pessoa perdeu um ente querido ontem e ele estava totalmente desorganizado, né? Muito desorganizado, né? Chorando, super desesperado. E aí todo mundo, de alguma forma, tentando acalmar, vai, que Deus cuide, meus sentimentos, conforte vocês. Aí eu peguei e escrevi assim, chore mesmo. É difícil mesmo. Não é fácil falar isso, porque a gente realmente não foi acostumado numa tradição a falar isso. Mas ele começou a acalmar depois que a gente começou a conversar no grupo, né? Eu nem imaginava que ia acontecer. Até na hora eu falei que hoje era um dia especial, porque a gente ia falar sobre essa questão. E ele estava, né, completamente desamparado, né? E, Ju, eu acho que essa emoção que eu vi nos seus olhos, falando desse seu luto, dessa sua transição, só faz a gente cada vez mais ter a certeza que a gente tem situações e que se a gente consegue passar por elas, a gente consegue estar de volta no jogo da vida, né? E estar de volta para outras coisas e coisas às vezes muito mais interessantes. E que você pode realmente integrar tudo isso, né? Eu acho que foi fantástico isso que você falou eu me lembrei de um atendimento que eu assisti do Cota, que ele trabalhou a morte e ele trabalhou a morte do corpo, fazendo uma travessia desse corpo, né? De todas as fases desse corpo, por tudo que ele passa, né? E aí a gente pode ter receitas para trabalhar corporalmente? Podemos colocar um colchão para acolher, podemos ter a mão para o apoio e diversas outras intervenções corporais. Mas para mim o que ficou mais forte foi que é uma travessia. E que se a gente não passa por essa travessia, fica patológico, né? Fica patológico. Um bom exemplo de tudo isso é um filme, A Beleza Oculta, né? Fica aí a dica para, né? É um filme que eu já assisti, amo esse filme. E aí até comentei com a Ju, Eu falei, Ju, também. Sou eu falei, Ju, apaixonada. eu vou falar do filme. Ela falou assim, nossa, eu também adoro, né? Porque ele trabalha três esferas que para mim são fundamentais nesse processo, né, da morte, né? A própria morte, o tempo e o amor, porque é o amor o tempo vai nos ajudar a trazer a força do amor da vida de novo, né? Então acho que esse é o alimento e esse é a pulsão e a força para a gente ir para a vida, né? Não ficar na Isso. pulsão de morte, né? Isso. E aí Então, que é esse movimento oscilatório que eu tô falando, que é muito importante de fazer. Então, uhum, se você fica em só um dos lugares, se você fica só na reconstrução, é ruim. Aí pode ser patológico também, porque daí você uhum, não tá entrando em contato com aquilo que você perdeu. Como também é muito ruim, e aí a gente pode entender como um luto complicado, como um luto patológico, quando a pessoa também só fica na perda, quando não consegue fazer essa pulsação, né, de ir pro outro lado. Então é assim, eu tô despedaçada, eu tô na outra polaridade, eu vou catando os caquinhos, né? É, eu perdi coisas, eu tô ganhando outras coisas também, né? uhum, Então, por isso que é importante de fazer essa oscilação. E aí, acho que daí fica mais importante de procurar algum profissional quando a pessoa não consegue fazer essa oscilação, né? Quando não consegue sentir todos os sentimentos que eu estava contando, que são importantes de sentir, né? De sentir a raiva, de sentir a tristeza, de sentir a dor, né? E eu lembro muito, assim, por exemplo, do não oscilar,
né? E você falou da travessia, eu Aham. trabalhei essa imagem do filme O Rei Leão, que eu acho que é um filme que muitas pessoas assistiram. E que Uhum. depois que o pai do Simba morre, né, o Mufasa, o Aham. tio dele, né, manipula ali a situação e fala que seria melhor que ele fosse embora, né? Porque como que ele ia contar isso para a mãe dele? E ele atravessa o deserto e ele quase morre no deserto. Então, para mim, é isso, assim, né? O patológico é fugir, é ir pro Uhum. deserto porque você pode morrer por conta disso, né? E Uhum. aí depois ele volta, né? Depois que ele consegue daí ressignificar, ele volta para ocupar o lugar dele. E acho que ele faz E essa travessia de volta. é belíssimo, né? Belíssimo. Ô, Ju, a gente tem aí quase 10 minutos para finalizar e tenho até antes da nossa live nós tivemos algumas perguntas, né? E uma delas Uhum, que foi como quando uma pessoa mesmo, um ente querido, ou alguém que a gente gosta, é arrancado da vida de alguma forma, né? Isso são palavras minhas, tá? Mas quando a gente não espera, né? Ou é um acidente, ou é algo mesmo repentino, e que a pessoa é tirada da vida e são, né, simplesmente a questão é, de ter um choque, um trauma, né? Ficar mesmo um vazio, um buraco. uhum, O que, que se pode fazer, né? É, além de tudo que a gente tem falado até agora, mas para poder ter aí um pouco mais aí desse conforto, né? A Miriam está falando que são pontes, são as pontes, né? Bodella fala muito sobre as pontes, né? Ele fala muito da morte, das dores, né? Da alma que tem ligado também a questão da vida e morte. O que, que a gente poderia falar para essas pessoas, Ju, que de alguma forma tiveram pessoas que foram embora, assim, da vida? uhum. A gente fica pensando assim, né? Na verdade, a gente, vírgula, né? Tô falando de mim, de um grupo, né? De alunos do qual eu sou inserida, que eu faço parte. A gente fica Uhum, pensando assim, né? Eu queria morrer repentinamente ou eu queria ter um diagnóstico, né? Morrer repentinamente tem isso, assim, muitas vezes do não sofrer, muito provavelmente, né? Não tem um uhum, sofrimento, mas a gente não consegue se despedir das pessoas. Quando a gente recebe um diagnóstico, muitas vezes a gente consegue ir se despedindo, a gente consegue uhum, viver, às vezes, algumas coisas que a gente não conseguiu viver, né? Fica uma outra oportunidade quando a gente, né, recebe um diagnóstico de uma doença que é potencialmente fatal. E aí a pessoa que recebe um diagnóstico, ela pode ir fazendo essas elaborações, né? A pessoa que vai ficar, né? As pessoas que ficam, elas podem ir fazendo essas elaborações aos poucos. E numa morte repentina, não dá para ter isso, né? Acabou, né? Fica muito no uhum, choque. Então talvez demore um pouco mais para sair do choque, talvez fique um pouco mais na negação. Então a minha orientação assim é poder viver, é viver o sentimento, é viver o que vier, né? A minha terapeuta fala que a gente precisa viver as ondas, né? Então quando a maré tá lá em cima, a gente precisa de surfar na maré lá em cima, porque se a gente quiser ficar na maré lá em cima como se a gente estivesse numa marola, a gente vai se afogar. E também não dá pra gente surfar uma onda numa marola. uhum, Então, é surfar o sentimento que vem, né? Se precisar de tempo, que tenha tempo, que as pessoas. Eu acho que principalmente, Cá, é ter as pessoas, sabe, no entorno, ter a paciência de uhum, conviver com uma pessoa que tem lutada. Porque não é fácil perder aquilo que a gente ama, né? E acho que é por isso que é o nome até dessa live, né? Que a gente colocou, uhum, que o luto é o preço do amor. Porque a gente uhum, ama as pessoas, uhum. né? É, E se a gente não amar as pessoas, né? A gente pode se amortecer, igual o Loen fala, a gente pode não viver muito as nossas emoções, mas aí uhum, também a gente vai ficar meio amortecido. E a gente vai. pode ficar tão amortecido, que a gente perde a nossa qualidade de ser humano, né? Uhum. Então, por isso que o luto é o preço do amor, porque a gente vai amar as pessoas e a gente vai perder as pessoas que a gente ama, né? É, Como a gente costuma brincar, a Ana, uma amiga minha que tá aí, né? A gente fala assim, né? Ó, vou dar um spoiler pra vocês, né? uhum. Todo mundo vai morrer. E, Que não é bem um e, spoiler, né? A gente sabe disso. e aí, quando a gente fala disso, né?
e que tudo tem o seu tempo e depende muito do que a gente está vivendo naquele momento. Eu tive uma situação muito difícil num determinado momento da minha vida e eu ganhei esse livro de uma pessoa, de uma comadre. É um livro que chama Mais Forte do que Nunca. Caia, levante-se e tente outra vez. E eu não tinha força para ler o livro, né? Não tinha. E eu vou dizer que esse livro eu li hoje, algumas partes dele. Então, isso já se passaram 3 anos. Naquele momento, era um livro excelente, porque ele falava exatamente tudo que eu estava sentindo. Mas eu não tinha nenhum recurso interno naquele momento para poder absorver isso. E aí, a hora que você fala da onda, eu grifei uma parte linda que eu achei que fala que o luto é como surfar, né? Ora a pessoa se sente firme e capaz de deslizar sobre as ondas, ora a onda desaba sobre ela com estrondo, empurrando tão para baixo que ela tem a certeza que vai se afogar. Esses momentos de saudade pode até ter o mesmo efeito que uma gigantesca onda de luto, que vem do nada e pode ser desencadeadas por algo que a gente nem sabia que era importante. Né? Eu já fui surfista um dia, eu sei que é bem assim. Às vezes a gente está achando que está na onda, né? A onda da vida, e na verdade a gente leva um puta de um capote, né? Então, é assim, é a vida, né? É o cair e levantar. Então, esse livro era de um momento que eu estava precisando de um luto, de uma questão muito difícil profissional. E eu hoje, né? Hoje veio para a gente, né? Para esse momento. Então, tem muitas coisas escritas lindas aí falando que tem visto o luto como uma poesia, né? Agora a relação do trabalho, né? Pelo processo de luto e suas fases. Eu acho que a gente vai ter que deixar para um luto 2, Ju, para a gente poder responder todas essas Sim. perguntas, porque a gente tem aí poucos minutos. E a gente queria fazer uma experiência com vocês para a gente poder terminar uma noite mais gostosa, né? Assim. Deixa eu só falar uma coisinha, cá, antes, que assim, porque as pessoas fica bem frisado, assim, sabe? Fazer igual o professor. Gente, luto não é doença. Luto não é sentimento. Luto é uma experiência que a gente vive e que a gente precisa de viver, né? Sim. Para que a gente possa continuar sendo capaz de amar. Sim. Olha, tô toda arrepiada, porque é a força da vida. Então a gente quer convidar vocês, né, onde quer que vocês estejam agora, a gente vai colocar uma música e a gente vai convidar vocês a fecharem os olhos, né, para que a gente faça aí um olhar para essa questão de vida e morte de uma forma sistêmica, né? E eu chamei de Milena, mas é a Camila que fez aquela pergunta. Me desculpa, tá, Camila? Como que tá o som para vocês? Tá bom o som? Tá muito alto? Aqui tá legal. Tá legal? Tá. Então vamos lá, vamos fechar os olhos. E a gente convida vocês de alguma forma a se conectarem com uma pessoa ou com alguma situação onde tem ainda tristeza, tem lembranças e que de alguma forma, em homenagem a essa situação ou a essa pessoa, porque às vezes a gente não tem uma pessoa que a gente perdeu, a gente possa guardar essa situação como vida, em homenagem a essa pessoa ou essa situação que a gente passou por um luto, que a gente possa honrar com a nossa própria vida, estando vivo para a vida. Que a gente possa inspirar e que o ar possa encher os nossos pulmões e perceber o tanto que a gente está vivo. E quando a gente tem a possibilidade de falar da morte,
a gente mostra que a gente pode e que a gente está vivo. Vivo para viver, vivo para se reconstruir, vivo para estar no jogo da vida. Ju, gratidão por todos os ensinamentos. Era um pouquinho do que a gente queria passar para vocês. Para mim foi um privilégio, né? E uma grande experiência de amor e de vida. E de ressignificados sobre o luto. Né? E que a finitude pode estar perto. Mas que a gente possa saber dar passos. Muito Gratidão. obrigada, Cá, pela oportunidade de estar aqui com você, com todo mundo que esteve aqui com a gente, né, ouvindo sobre esse tema numa quarta-feira à noite. Muito obrigada por você fazer esse convite, né, por me permitir também poder falar um pouco do que eu gosto e junto com tantas pessoas queridas aqui com a gente. Muito lindo. Obrigada e que a gente possa aí estar vivo para viver o que a gente tem para viver. Gente, muito obrigada por toda a presença de todo mundo. Adorei ver várias pessoas, né? Gratidão por vocês estarem sempre com a gente, né? Quarta-feira que vem a gente já tem uma outra que é sobre espiritualidade e assim a gente segue, né? Essa missão de poder, através da telinha, a gente poder estar mais próximo no coração. Um grande beijo, gente. Gratidão pela presença. Ju, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. Beijo, Beijos. gente. Fiquem com Deus.